Eu sou Esther Sabino e eu sou agora professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da USP. A minha questão que eu vi agora no final, você falou, por que tem esse aumento, de repente, grande de pessoas para a introdução de medicamentos nesse ano de 2012? Eu sou Simone Tenori, sou médica infectologista da Unifesp e do CRT-DST-AIDS de São Paulo e faço parte do Comitê Assessor em Genotipagem da Renageno. Bem, eu acho que vocês ouviram minha apresentação logo há pouco, então vou pular essa parte. O Esper apresentou, mas só para complementar, eu coordeno uma área que se chama promoção de cuidado e qualidade de vida para pessoas que vivem com HIV, portohepatites, virais e DSTs. E essa área ela é responsável pelo monitoramento laboratorial, pela elaboração de diretrizes clínicas e pela organização da rede de atenção para HIV, AIDS, hepatites e DSTs. Acho que só a única coisa que eu acrescentaria na minha apresentação é que eu coordeno o laboratório que faz o exame de genotipagem, carga viral e CD4 lá na Bahia. Bom, Esther, repetindo a pergunta da Esther, foi em relação... Será que eu não sei realmente qual o número que entra entre cada ano e talvez eu não esteja seguindo, então aumentou de repente o número de pessoas a cada ano que precisa tomar? Ou existe algum... nós temos hoje 215 mil pessoas que estão em tratamento e a cada ano 35 mil pessoas ingressam em terapia antiretroviral. Todo ano. Não é uma coisa a mais esse ano do que o ano dos anos... Esperamos que esse aumento ele talvez seja maior a partir de 2012, né? Por duas razões. Uma é que, embora nós tenhamos atualizado em 2010 a recomendação para início de tratamento, e aí ela se tornou uma recomendação mais precoce em relação à anterior, boa parte da rede de saúde leva um tempo, né, dos médicos, leva um tempo até aderir e começar a utilizar essa diretriz. Então, nós temos esse fato, existe uma tendência mundial, né, ao tratamento mais precoce, existe um grande movimento internacional também relacionado à perspectiva de antecipar o tratamento para a redução da transmissibilidade, e nós devemos publicar uma nova recomendação de tratamento, e está sendo discutida a possibilidade, e a chance ela é grande que isso aconteça, de também recomendar o tratamento mais precoce do que ele é recomendado hoje no Brasil. É possível que isso ocorra, nós devemos publicar na metade do ano, e também, né, à luz do que a Beatriz ela apresentou mais cedo, né, os resultados do HPTN 052 também vem influenciando uma boa parte dos profissionais que acompanham pessoas que vivem com HIV, casais sorodiscordantes, então é possível que se tenha também um conjunto de pessoas que iniciem a terapia antirretroviral no contexto de relações estáveis sorodiscordantes, com a intenção não de evitar progressão para AIDS ou reduzir risco de morte, mas para reduzir o risco de transmissão para a sua parceria. Eu queria uma curiosidade, eu achei também muito didática a sua apresentação, Ronaldo. Uma questão que eu queria saber se vocês têm informações, porque é um dado que às vezes a gente que está na ponta vê com muita frequência, troca empírica sem genotipagem. Você tem ideia de qual é a estimativa disso no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Nós não temos uma estimativa muito clara disso ainda, né? Mas nós sabemos que esse tempo médio que eu mostrei, que é cerca de 60 dias, né, entre a solicitação do médico e o resultado do exame, em algumas regiões é muito maior. Nós temos relato em treinamentos, em reuniões, em contato com colegas, que em alguns estados chega a se aproximar de 6 meses entre a solicitação do exame e o resultado do teste. Isso levou alguns colegas a não realizarem genotipagem nessas áreas em que a rede nacional ela não está tão aperfeiçoada, como, por exemplo, em São Paulo, que tem uma agilidade muito maior em relação a Renageno.
em relação à primeira falha, né, até não temos talvez não tenhamos grandes problemas, né, nas situações em que a pessoa, via de regra, inicia com nonucleosídeo e aí o resgate muitas vezes acaba sendo feito com uma outra dupla de nucleosídeos e com inibidor de protease. Entretanto, é preciso buscar, né, o aperfeiçoamento dessas regiões para que a população que vive com HIV possa se beneficiar do teste de genotipagem. Nós temos a avaliação que o melhor uso da genotipagem hoje é no direcionamento, na estruturação dos esquemas de resgate. É isso que nos leva também a refletir criticamente sobre o risco de se recomendar geno pré-tratamento, fazendo com que essas regiões que não têm um funcionamento ainda adequado tenham um funcionamento ainda mais lento da rede nacional, que pode trazer problemas em relação até retardar o início de terapia antirretroviral em alguns grupos de pacientes que deveriam recebê-lo de forma mais imediata. Ronaldo, a gente já tem algum dado dessas crianças que fizeram geno pré-tratamento da resistência, principalmente ao NONUC? Esses dados eles estão sendo analisados, vão ser apresentados agora na conferência de Washington e também estão sendo preparados para a reunião do Comitê Assessor de Pediatria. Eu não trouxe eles aqui, eles não estão ainda não estão finalizados em relação à análise, mas prometo numa próxima apresentação mostrar o resultado disso, né? E certamente depois da conferência ele vai ser divulgado, né, para a gente poder avaliar qual foi a consequência disso no Brasil. Vamos abrir para a plateia. Vamos abrir para perguntas para a plateia. Alguma pergunta? Renato, ali. Ronaldo, acho que Ronaldo, Simone, muito bom toda a palestra que você deu, compilando todos esses resultados. Eu acho que é extremamente importante, talvez, esse negócio da genotipagem pré-tratamento, mas eu queria perguntar uma coisa, talvez o que eu estou perguntando é extremamente utópico e tal. Mas, assim, com essa quantidade de dados que vocês têm, com todos esses anos de todas as drogas que têm sido administradas e os vírus circulantes com as resistências que estão no país e tudo mais, você acha que talvez uma alternativa para burlar, talvez, o problema logístico de fazer genotipagem antes de tratamento seria compilar esses dados de uma forma que você não soubesse, não só indicasse um tratamento consensual inicial, não só com relação à classe, mas com relação a qual droga, ou não só, sei lá, baseado em barreira genética e tudo mais, mas quais são aquelas mutações mais prevalentes no Brasil e quais aquelas drogas que têm funcionado de uma maneira melhor ao longo desses anos, assim, para tentar, sei lá, melhorar um consenso inicial de tratamento? Eu não sei, entendi muito bem, mas eu tentei discutir um pouquinho que os dados de resistência transmitida eles precisam talvez de uma abordagem um pouco diferente em relação aos aspectos metodológicos, né? E talvez esteja referindo à resistência secundária no Brasil, talvez seja isso, né? Não sei. Mas nós temos tentado colocar nas recomendações. Bom, primeiro que se fez isso durante um tempo, né? Tentar estabelecer a correlação entre mutações de resistência que ocorrem, né? Pelo menos as mutações secundárias ao tratamento, e a definição de esquemas antirretrovirais de resgate, por exemplo. Se abriu mão disso nos últimos tempos, porque isso desestimularia a realização da genotipagem. A nossa diretriz preferencial é a realização dos exames de genotipagem. O que a gente deve fazer, né, na sequência da produção dos dados da RENIC, né, com uma amostra que seja significante do ponto de vista da sua representatividade, tentar fazer um mapeamento do país, né? E aí a gente pode seguir, se é isso essa que foi a tua sugestão, uma vez tendo, né, a maior clareza da presença de mutações, presença de vírus, né, com mutações de resistência transmitida em diferentes áreas do Brasil, colocar isso no mapa para alertar, né, os profissionais em relação a isso. Por um lado, o problema ele seria minimizado, por exemplo, pela eleição de esquemas iniciais com inibidor de protease
acompanhado com o ritonavir como adjuvante farmacológico. Isso certamente superaria, né, o risco da ocorrência de alguma mutação de resistência, a menos que tivéssemos um acúmulo importante determinando resistência plena. Por outro lado, os ensaios clínicos têm mostrado que a efetividade, né, com os esquemas com inibidor de protease é muito menor do que os esquemas baseados com nanonucleosídeos, em relação a vários desfechos, toxicidade, adesão ao tratamento, a efetividade de uma forma geral. Então, é um pouco temerário, né, fazer uma recomendação como essa, sem ter ainda dados que sejam realmente representativos, mas talvez esse possa ser um próximo passo, no sentido de fazer recomendações bastante dirigidas, né, para diferentes municípios e diferentes estados. Esper. Ronaldo, a gente tem discutido bastante sobre prevenção aqui durante esse evento. E esses dados do HPTN 052 são impressionantes. Quer dizer, nenhuma medida de intervenção de diminuição de transmissão do HIV é tão impressionante quanto esses 96% de proteção, exceto a transmissão vertical, que usa um princípio relativamente semelhante. E na apresentação do Marcelo na semana passada, ele salientou bem a história de que existe um grupo muito vulnerável de pessoas onde está acontecendo uma transmissão muito mais ativa, especialmente os HSHs, profissionais do sexo, nas regiões metropolitanas maiores. Você não acha que seria o caso de se considerar, nessa nova revisão do consenso, que para esse grupo de pessoas a gente usasse uma estratégia mais agressiva de tratamento, isto é, começar ou com um nível de CD4 mais alto ou independente do CD4 para tentar diminuir a transmissão do vírus nesses grupos populacionais? Essa é uma boa questão, né? Eu acho que tem uma questão anterior que acho que foi o Brits que mencionou na apresentação dele, que é o Ministério, o programa se debruçando na tentativa de apoiar, né, a formação de uma rede de pesquisa clínica no Brasil. Se não me engano, o Brits faz parte dessa iniciativa, que tem como uma, né, uma proposta estabelecer coorte, né, uma coorte brasileira de pessoas que vivem com HIV, com ou sem tratamento, e uma coorte de pessoas soronegativas, mas que fazem parte das chamadas populações vulneráveis. Essa é uma busca que nós temos feito, ainda com dificuldades, né, já que não ocupamos o lugar, né, exatamente de fomento à pesquisa como por si, mas, né, toda a responsabilidade relacionada mais às ações de controle, e pesquisa entra como um dos elementos, ou seja, o financiamento que nós temos não é tão grande, mas temos buscado pela publicação de editais, agora apoiamos a capacitação de alguns desses centros no Brasil, com o objetivo de integrar essa rede de pesquisa. Acho que essa rede, que na verdade não é só de pesquisa clínica, mas também é sociocomportamental, ela deve nos produzir algumas informações interessantes para o futuro e pode testar algumas das estratégias que vêm sendo discutidas. A antecipação do tratamento, eu também acho que ela deve ser tratada de uma maneira individualizada, né? Nós temos visto aí o movimento por testar e tratar, né, que nós achamos que é preciso, essa discussão ela deve ser feita também com elementos do ponto de vista da ética, né, em relação a indicar tratamento, iniciar o tratamento sem benefício individual para a pessoa que vive com HIV. Então, não deve ser uma medida de larga escala, né, uma medida de saúde pública para todos, de forma indiscriminada, mas deve individualizar, especialmente na margem cinza, né, do conhecimento em relação à progressão de doença. Então, me parece que é bastante razoável que se considere a antecipação do tratamento, desde que a pessoa deseje, né, esteja motivada para isso, que ela seja informada e tenha clareza dos efeitos potenciais negativos, né, mesmo incluindo, né, os efeitos adversos, né, que ele pode ter com a terapia antirretroviral,
E particularmente naquelas pessoas que possuem CD4 próximo a 500, né, que se teria uma chance razoável de iniciar tratamento pouco tempo após, também para aqueles com carga viral mais elevada. Acho que sim, que é uma medida que deve ser considerada, né, mas de uma forma individualizada e muito bem trabalhada do ponto de vista da adesão, do ponto de vista do que isso significa para a vida daquela pessoa. Eu acho que é bom lembrar também que muitas vezes é simplificada essa discussão, né, de tratar para reduzir a transmissibilidade. Vários estudos qualitativos, né, feitos em pessoas que vivem com HIV identificam que existem algumas marcas, né, algumas que deixam sequelas, inclusive nas pessoas, né. Uma delas é o diagnóstico. A outra é quando é recomendado tratamento para ela, né? Então, essa é uma medida que, muitas vezes, para o pesquisador, para o profissional que está preocupado em adotar uma medida como essa, tem vamos dizer assim, um peso muito diferente do peso que é para a pessoa que vai iniciar o tratamento. Mas eu acho que é perfeitamente possível e é muito provável que nós incluamos uma consideração a essa situação para iniciar a terapia antirretroviral. Deixa eu só dar um seguimento nesse comentário, se você me permitir, Esther, porque nós temos uma coorte aqui de pessoas recém-infectadas, tem aproximadamente 250 pessoas. O diagnóstico é feito usando métodos laboratoriais para você detectar a infecção nos últimos 170 dias. A mediana de CD4 dessas pessoas, que são 85% HSHs, é de 530. Então, se você vai acompanhando eles num período muito curto de tempo, a grande maioria deles vai acabar entrando em tratamento antirretroviral se você colocar a barra em 500. E a diferença que vai ficar de pessoas nessa nata de cima é muito pequena. Eu fico com a impressão que a gente só estaria postergando alguma coisa que seria inevitável. Seria um grupo muito pequeno de pessoas que acabaria ficando fora do tratamento com um potencial de transmissibilidade ainda persistente. Eu concordo com você, a gente tem que respeitar todos os outros aspectos relacionados ao início do tratamento. É uma decisão muito difícil, especialmente para o paciente, mas eu acho que, considerando esse extrato de pessoas, a diferença que isso ia acarretar, e também considerando que você poderia ter, nesse grupo de pessoas onde o vírus circula com mais frequência, um impacto grande na redução da transmissibilidade, eu acho que, para esse grupo populacional, haveria uma lógica por trás disso. E a impressão também que a gente está tendo é que, se a gente seguir esses marcadores imunológicos que a gente segue, postergar o tratamento acaba apertando muito o parafuso em cima do envelhecimento que essas pessoas vão ter a longo prazo. Acho que vai acabar sendo uma questão de tempo para a gente começar a entender também que, na medida que esses antirretrovirais vão diminuindo a toxicidade, essas pessoas elas vão se beneficiar mais com o tratamento do que sem ele, porque a senescência celular, essas coisas podem acarretar no futuro aumento também a ocorrência dessas doenças degenerativas. Só complementar, e antes de passar para os colegas, rapidamente, sem dúvida, esse é um tema que vem crescendo, é importante a gente acompanhar isso. Eu quero só chamar a atenção que primeiro, né, a gente precisa melhorar, né, a nossa precocidade de diagnóstico no Brasil, né? Essa é a forma, talvez, eu acho que esse é o ponto consensual entre todos, né? E estratégias de antecipação do tratamento, elas só vão ter um impacto maior com um diagnóstico mais precoce. A outra coisa é a discussão sobre a extrapolação dos resultados do HPTN 052 para casais homossexuais, né? Recentemente saiu um estudo considerando que talvez, por aspectos também biológicos e comportamentais, a supressão, né, da transmissibilidade não seja necessariamente a mesma que foi encontrada, né, os 96% de redução de risco do HPTN 052, talvez não seja o mesmo para casais homossexuais, o que não inviabiliza a adoção dessa estratégia, mas deve nos manter alerta que, talvez a eficácia não seja igual ao que a gente teve na publicação do 052.
Eu só queria comentar. Bom, Deixa- eu vou deixa- mudar bem de assunto, porque não era... Então, Brito, pode... lá. deixa o Brito dar a parte. O que eu queria comentar é em relação a essa posição que o Esper muito bem expressou. Eu acho que, na verdade, nós temos hoje alguns critérios que levam em conta marcadores que são extremamente dinâmicos e variáveis. Então, se o paciente com 530 hoje, se fizer o CD4, no dia seguinte pode estar de 400, por exemplo. É a variação normal dele, e aí ele seria elegível para tratar ou não. Então, o que eu acho é que esses parâmetros extremamente rigorosos que a gente segue no dia a dia, por falta de coisa melhor, eles não se sustentam na prática. E o que eu vejo uma posição muito simpática que o consenso europeu coloca, por exemplo. Você vai tratar abaixo de 500, tal, mas tem lá uma linhazinha que diz, se o paciente estiver desejoso de tratar e quiser tratar, você trata independente do CD4. Eu acho que é uma coisa que é um meio termo que é mais sensato, a gente flexibilizar. A regra geral é o quê? Pacientes abaixo de 350 hoje ou abaixo de 500 são prioritariamente tratáveis porque eles estão sob risco maior de progressão rápida. Entretanto, em situações especiais, o bom senso e o desejo do paciente ser tratado poderiam ser determinantes para a escolha, ou seja, não vai ser uma medida de larga escala, mas vai contemplar pessoas que têm essa necessidade. Eu vivi uma situação recente de um paciente meu que tinha de 23 anos, namoro estável há 5 anos com a mesma menina, ele viajou de férias sozinho, se contaminou numa única relação. Aí voltou, foi aquele drama, eu aconselhei os dois, coloquei prós e contras, ele realmente não quis tratar. E continuou mantendo relações protegidas com ela. E há 8 meses atrás, a camisinha estourou e numa única relação ela se contaminou. Então, esse paciente, seguramente, se tivesse em tratamento com carga viral indetectável, provavelmente nós teríamos protegido essa infecção. É um caso individual, mas hoje a gente tem que pensar em casos individuais. O Ronaldo ele tem que pensar em saúde pública. É a função dele, ele está numa função de gestão e é a obrigação dele fazer isso. Mas eu acho que, mesmo dentro dessa visão, nós vamos caminhar para uma flexibilização desse processo, porque não dá para engessar em marcadores que são artificiais. Qual é a diferença de 530, 510 ou 490? Ou 400? Depende do dia do paciente, dormiu bem de noite, CD4 caiu, se dormiu mal, está lá um pouco pior, você faz de manhã ou de tarde. Então, são marcadores que não têm uma consistência desejada para separar o joio do trigo. E aí entra o quê? Bom senso e essa visão toda de prós e contras que você vai levar no médio e longo prazo, já que nós temos medicamentos mais eficazes e mais seguros a cada dia. A ideia que eu queria falar é meio seguindo o que o Renato falou, e também era uma ideia que a gente teve no começo da Renagena, ainda quando a Cândida estava lá, de que a gente, com a Renagena, a gente acaba tendo um número enorme de sequências de HIV no Brasil. E que a gente podia criar alguma coisa como um banco de dados de Los Alamos, mas um banco de dados público. Qualquer pessoa que tivesse uma ideia, como foi do Renato, vocês nunca analisaram tal coisa? Eu acho que seria interessante a gente pensar em ter todas essas sequências, exatamente como Los Alamos, para qualquer pesquisador, já que a gente está aqui no Fórum de Pesquisa, tivesse uma ideia boa e quisesse analisar sequências, elas tivessem de fácil acesso. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente queria saber a sua opinião e também lembrar dessa ideia e sugerir. Chegou aí uma pessoa para Los Alamos naquela época, uma das primeiras tentativas que a gente fez, de alguém ir lá treinar e tal. E acho que hoje já seria uma coisa possível fazer uma coisa. E acho que ia ter muita gente entrar no site e ajudar muito a tese, pessoal que trabalha com bioinformática, que quer fazer qualquer uma dessas novas tecnologias de data mining para procurar, acho que seria uma coisa interessante. Curiosamente, nós temos ali na plateia o Dr. Luiz Carlos Alcântara, que trabalha com HTLV, que eu participei de uma tese de mestrado, uma banca de mestrado de uma aluna dele, criando um banco de dados com essa característica, um data mining mesmo, para HTLV. Eu acho que é uma ideia que pareceu muito interessante lá, e eu acho que você acertou num ponto bem interessante. Acho que a gente já tem até o banco de dados, só precisa tornar público mesmo. Eu acho que é uma ideia assim, de puxar, não, vamos tornar público o mecanismo de pesquisa, a forma de download, porque o banco mesmo já foi criado, acho que até está bem estável. Só pegando um gancho em relação ao tratamento mais precoce de sorodiscordantes, eu acho que, junto com isso, vai ter que vir um aumento de vigilância de resistência transmitida, especialmente se a gente começar a tratar com o não nucleosídeo.
dado a baixa adesão que a gente tem no país. Eu acho que um risco que vem junto, acho que nunca maior do que o benefício que isso vai trazer, mas é um risco que não merece, que não deve ser desconsiderado, é a possibilidade de aumento de resistência transmitida. Só antes de... Em relação ao que a Simone falou, é importante. Eu só acho que muitas vezes a gente acaba tentando buscar explicações, né, a problemas que estão relacionados ao cuidado, né, que a gente pode oferecer a pessoas, com uma possibilidade como essa, né, como ocorrer resistência transmitida. Não é muito frequente a gente ter relatos de identificação de resistência transmitida e de falha tão precoce, mas quero chamar a atenção que boa parte das vezes o problema está muito mais relacionado à qualidade do cuidado, à adesão ao tratamento, a uma série de estratégias que poderiam ser otimizadas, né, no sentido de garantir uma boa resposta, uma boa adesão ao tratamento, um bom cuidado da pessoa, principalmente no primeiro ano que ela inicia a terapia antirretroviral. Acho que esse é um esforço que talvez pudesse reduzir ainda mais, né, aquele percentual ali de cerca de 15%, 20% de pessoas que não suprimem nos primeiros 6 ou 12 meses do seu primeiro esquema. Eu queria só fazer um comentário. Vocês estão falando tanto da adesão mais cedo. Só nesse curso a gente já teve dois dados muito interessantes. Um foi que o Mark Borta apresentou sobre os bancos de dados americanos, onde vírus que são isolados de pacientes que estão na carga viral aumentando são mais adaptados e têm maior transmissão do que um vírus no final da doença. Não valeria a pena, então, você realmente começar a tratar mais cedo para evitar que exista maior diversidade e talvez tratar no momento onde o vírus está mais adaptado? Acho que essa é uma pergunta interessante, mas acho que vai de encontro a toda a virologia mesmo, né? Você está mais propenso a transmitir quanto mais próxima a fase aguda de qualquer virose humana, né? Quanto mais se distancia da fase aguda, você tem uma chance de transmissão menor. Para o HIV, o Esper chegou a mostrar algumas coisas aqui, parece que isso é verdadeiro, né? Parece que tem uma tendência maior de transmissão perto da fase aguda do que as pessoas já com fases adiantadas de AIDS. Aí eu acho que a sua colocação é bem interessante, né? E saiu um outro estudo que saiu na Tailândia, não foi? Onde estavam analisando os reservatórios virais. E quanto mais cedo você trata, menos reservatórios virais você vai ter nos tecidos. Então, quanto mais você deixa a pessoa independente do problema de CD4, você vai estar aumentando a probabilidade dessa pessoa de ser mais resistente a tratamento no futuro. Por outro lado, o tratamento ele é por tempo definido, né, para toda a vida. Então, nós temos também que considerar outras questões, né? É claro que a gente tem aí um modelo que muitas vezes é discutido, que somente doença do HIV que se aguarda para iniciar o tratamento e não inicia logo que ocorre a transmissão. Entretanto, é uma condição que ainda, né, nós temos, por mais que, por exemplo, o Brasil tenha o sistema público de saúde, distribuição com acesso universal ao tratamento, 20 opções de 5 classes, ainda é uma dificuldade, né, para muitas pessoas conviverem com o seu tratamento durante toda a sua vida. Ainda existem, né, os efeitos adversos que são também importantes para uma parte dessa população, mesmo com esquemas mais atuais. Nós temos buscado, né, a simplificação do tratamento, então a gente tem tentado trabalhar junto aos laboratórios do Brasil a produção de esquemas de 3 antirretrovirais em um apenas, né, por exemplo, a combinação de tenofovir, lamivudina e efavirenz é uma possibilidade concreta e simplificaria, né, reduziria risco de efeitos adversos, melhoraria a adesão, mas mesmo assim a gente tem que lembrar que é um tratamento para toda a vida da pessoa, e eu acho que se busca, né, há muito tempo a medida adequada, né, de quando deve iniciar. E também lembrar, né, o que é
para quem é mais experiente não é nenhuma novidade, mas que a gente vem vivendo ao longo desse tempo um movimento pendular, né, de idas e vindas em relação à indicação mais precoce ou mais tardia de tratamento. Então, eu acho que é sempre bom a gente ter, nós termos ousadia, mas também termos cautela para analisar essas informações novas que são produzidas. Acho que a gente, de uma forma geral, vem buscando conciliar, né, um tratamento de mais de 200 mil pessoas com uma boa possibilidade de individualizar as suas escolhas de tratamento e ter um certo refinamento, né, quando se compara o programa de AIDS do Brasil com outros países de médio desenvolvimento, da mesma característica do país. Alguns deles intervêm por linhas de tratamento, por exemplo, é exemplo do que acontece com a tuberculose. E o Brasil fez uma escolha de um programa de tratamento mais refinado, né, com individualização do tratamento, com uma rede nacional de carga viral, de genotipagem, introdução de terceira linha. É um dos países que mais utiliza em um sistema público medicamentos como o raltegravir ou darunavir. Então, e claro que isso também vai estabelecer alguns outros limites, exatamente pelo que o Brits comentou. Nós estamos falando de um programa de saúde pública de grande escala, de um grande custo, de um grande contingente populacional que é tratado, e que também exige que nós tenhamos aí rumos, né, que não são os mesmos daqueles estabelecidos, por exemplo, em modelos teóricos ou mesmo em ensaios clínicos, né? Preciso, acho que um dos pontos aí do amadurecimento do programa também é a gente poder olhar para o passado e observar um pouco antes de a gente adotar medidas que depois podem se mostrar pouco viáveis, né? E com impacto pequeno do ponto de vista coletivo. Uma última pergunta da plateia. Boa tarde. Minha dúvida é sobre a logística. Você falou que os exames têm regiões que demoram em torno de 6 meses do pedido até a finalização com o resultado. Eu queria saber se já tem alguma estratégia para que esse período seja encurtado e qual a sua sugestão para amenizar esse problema. Isso não é tão simples assim, né? Esse problema existe há muitos anos. As redes de laboratórios de genotipagem, elas são em laboratórios públicos. Existe a realidade de alguns estados não possuírem um laboratório próprio, então é preciso deslocar a amostra para outro laboratório de referência. Temos situações aí muito heterogêneas no Brasil. Em algumas circunstâncias, municípios do interior que precisam realizar o seu exame em outro estado, quer dizer, o paciente tem que se organizar a logística para que a amostra de sangue vá para a capital, daí para outro estado e a partir daí seja processado. E existem questões da rede de serviços que não são específicas da AIDS, né? São de uma forma geral, né? Nós temos diferenças em relação a acesso a serviços, acesso a uma nova consulta nos diferentes estados do Brasil. Então, tem uma série de circunstâncias que ocorrem. Uma das discussões que a gente vem fazendo é não ter mais o elemento da autorização do exame de genotipagem pelo médico de referência. A gente vem discutindo isso há algum tempo já com os próprios MRGs, com a rede como um todo. Não há um consenso em relação a isso, né? Se a gente deve ou não suprimir essa autorização, que encurtaria em alguns locais 2, 3 ou 4 semanas em relação à precocidade. Mas esse é um tema bastante complexo, com soluções heterogêneas, que não dependem do Ministério da Saúde apenas, né? Lembrar que existem as redes dos estados, dos municípios, que precisam também ser otimizadas nessa circunstância. Eu diria que essa é uma dificuldade ao longo dos 10 anos da rede, e isso já demonstra a complexidade e a diversidade de fatores que influenciam nessa resolutividade que é muito diferente no país. A gente vem buscando trabalhar isso, mas a resolução disso diz respeito muitas vezes a recursos humanos, por exemplo, que não é algo que o Ministério da Saúde possua, né, meios de resolver, e é algo que eu acho que, de alguma forma, né, para quem é estudante, está em formação ainda,
não está na rede, né, o Sistema Único de Saúde como um todo possui dificuldades de recursos humanos, inclusive permanentes, né, no sentido de não haver rotatividade. Então, acho que é uma diversidade de problemas. Tem alguns outros colegas aqui da plateia, e aqui Simone, Brits e a própria Esther, que podem também falar um pouco sobre isso, mas a dificuldade ela não é muito simples, não. Sei lá, eu acho que também tem que partir para soluções locais, né, para tentar... Porque ficar dependendo só de Brasília para as soluções no final, acho que tem coisas pequenas que vocês podem solucionar para acelerar o processo localmente. Uma coisa, por exemplo, Tanuri, que a gente fez em Salvador que reduziu significativamente. Como o Ronaldo mostrou, às vezes, entre o pedido ser feito e chegar lá e coletar o sangue, é um mês e meio. Nós já autorizamos o seguinte: todo pedido já vem com sangue, já é coletado automaticamente. Se for recusado, descarta-se o sangue, perdeu-se um tubo, mas, na maioria das vezes, não é recusado, você ganha 3 semanas, principalmente quando é amostra do interior. Então, em vez de vir e voltar, já vem com sangue, não foi aprovado, descarta. Foi aprovado, já está automaticamente no laboratório. A gente conseguiu encurtar muito, hoje está funcionando super bem assim. Isso eu acho que tem muitos gargalos que são locais e facilmente gerenciáveis. Isso tem que ter a coordenação estadual trabalhando no municipal, junto com o laboratório, porque muito disso é burocracia, é perda de tempo simplesmente no meio do caminho que pode ser agilizado. Uma outra coisa que a gente observa é que, muitas vezes, o resultado chega, o paciente acabou de passar em consulta, ele vai voltar 3 meses depois. E aí falta aquele compromisso de ligar para o paciente e falar: não, olha, volta a semana que vem, porque seu exame já chegou. Então, como o Brits falou, tem coisas locais que eu acho que os médicos precisam se sensibilizar mais, ou mesmo quem cuida, o próprio MRG, em contato com o médico da ponta, aumentar essa sensibilização para que o paciente seja chamado de volta e que não fique esperando. Então, às vezes, esses 6 meses é do momento que ele coletou até o momento que trocou o antirretroviral. Mas, às vezes, o exame já está lá há 2 meses, né, e ninguém foi buscar aquele resultado. Então, são vários gargalos, e alguns deles muito fáceis de resolver, desde que o compromisso com relação ao assunto aumente. Bom, mais alguma intervenção da mesa? Eu gostaria de agradecer a participação de todos e agradecer à plateia pela hora e pela disposição em fazer as perguntas até essa hora. Um abraço para todos. Obrigado.